A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 1 e versículo de número 37, que diz assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós observamos, irmãos, o anjo Gabriel dizendo para Maria: não existe impossibilidades quando Deus quer agir e principalmente nas promessas de Deus. Eu estou conversando com pessoas que você tem na sua história, na sua vida, promessas lindas da parte de Deus. Deus disse que vai fazer coisas grandes na sua história, que vai haver cura, libertação, restauração, a porta vai se abrir, coisas grandiosas acontecerão. Porém, você está olhando para o seu cenário e vendo tudo totalmente contrário. Mas através das palavras que o anjo Gabriel falou para Maria, o Senhor fala contigo. Não existe impossibilidades nas promessas que Deus te fez. Naquilo que Deus falou contigo. O nosso papel, irmãos, não é nos apegarmos ao cenário. O nosso papel não é nos apegarmos àquilo na baracantaraia que estamos vendo, aquilo que os nossos olhos estão contemplando, mas o nosso papel é confiar inteiramente no Senhor. O nosso papel é continuar na posição crendo que não tem impossibilidades que Deus não possa fazer, não tem impossibilidades que Deus não possa agir e o milagre vir a acontecer na sua história. Nós observamos, irmãos, que neste capítulo aqui, muitas impossibilidades começam a acontecer. Deus faz uma promessa através do anjo Gabriel, usando o anjo Gabriel como instrumento para a vida de Maria, dizendo que Maria vai gerar um filho e esse filho será gerado pelo Espírito Santo. Ou seja, que algo impossível que ninguém tinha realmente vivenciado e nem vivenciaria depois dela ia acontecer na história dela. Porque o que Deus prometeu para Maria foi algo realmente extraordinário. Algo que era único e exclusivo, que somente Maria viveria neste mundo. Ninguém antes nem depois de Maria viveu o mesmo milagre que ela. Foi exclusivo. Mas Deus também disse a Maria que a sua prima Isabel estava grávida. E que esse já era o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Além de estéril, Isabel também era velha e avançada em dias, mas estava no 6º mês de gravidez. Arabacantaraia. O nosso Deus, irmãos, é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus que faz aquilo que não tem jeito. Eu não sei se você entrou aqui precisando de uma cura, precisando de uma libertação, precisando de uma restauração, mas Deus está dizendo: o mesmo Deus que fez a promessa e que cumpriu na vida de Zacarias, na vida de Isabel, na vida de Maria, é o Deus que vai fazer também na sua história, porque todas as vezes que Deus nos promete algo, Ele vai cumprir. E pode observar, o que Deus vai te prometer muitas vezes vai fugir do seu controle, vai fugir da sua alçada, que é para você entender que não é você que faz. É para você entender que milagre quem faz é Deus. Declare comigo: o meu Deus é quem vai me entregar o milagre e a glória será dele. O meu Deus é quem vai me entregar o milagre e a glória será dele. Por que você está se inquietando se tem impossibilidades na sua vida? Se tem improbabilidades na sua história? Irmã, Deus me fez uma promessa ou promessas. E hoje eu olho para o meu cenário e vejo o quanto ele é contrário. E Deus está dizendo para você: por acaso há impossíveis quando eu quero agir? Por acaso há impossíveis nas promessas que eu faço a ponto de eu não poder fazer elas se cumprirem? Claro que não. O anjo Gabriel deixou bem claro: para Deus não haverá impossíveis. Irmãos, não tem impossíveis para Deus, não. Não tem nada que Deus não possa solucionar no seu tamanho do seu problema. Quais são o tamanho das suas batalhas, das suas guerras, das impossibilidades que estão na sua vida? Mas segure esta palavra, guarde esse versículo na tábua do teu coração, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Eu estou falando de um Deus que Ele fala e cumpre. Eu estou falando de um Deus todo-poderoso. Declare comigo: o impossível vai acontecer na minha história, porque eu sirvo a um Deus todo-poderoso.
O impossível vai acontecer na minha história, porque eu sirvo a um Deus todo-poderoso. Tem pessoas, irmãos, que quando vê o impossível acontecendo na história delas, na casa, na família, nas finanças, na saúde, elas começam a se desesperar, porque elas pensam, não tem mais jeito, não vai ser resolvida a situação. Por quê? Porque o impossível chegou e Deus está dizendo, eu sou especialista em impossível. Se o impossível chegou na sua história, é sinal de que vai ter milagre. É sinal de que Deus vai fazer algo grande acontecer na sua vida. Irmãos, eu estou falando de milagres extraordinários que aconteceram aqui nesse capítulo de número 1 de Lucas. Eu estou falando de um casal velho, avançados em dias, e que a mulher estéril, ela gerou. Eu estou falando também de uma moça, que ela era noiva e virgem, ou seja, não tinha possibilidade nenhuma dela engravidar. E o anjo do Senhor disse para ela, você vai engravidar, porque o seu filho será gerado pelo Espírito Santo. Eu estou falando de possibilidades. Deus cumpriu a palavra, Jesus nasceu. E ele foi gerado pelo Espírito Santo como Deus disse que aconteceria. Não duvide das palavras de Deus. Não duvide daquilo que Deus tem falado para você, porque será da forma que Deus disse. O mesmo anjo que disse isso para Maria, que não haveria impossíveis nas promessas de Deus, foi o mesmo anjo que também disse a Zacarias, no mesmo capítulo. Zacarias, tua mulher vai gerar, vai dar à luz a um filho, e esse menino vai se chamar João. Ou seja, o impossível vai acontecer, porque Deus quer fazer. Deus está dizendo através dessa palavra para o teu coração, se aquiete. Tenha paz, porque Deus quer fazer o impossível acontecer na sua vida. Deus, ele vai glorificar o nome dele na sua história. E você não precisa ficar se inquietando com as improbabilidades. O que eu acho lindo em Maria é que Maria, diferente de Zacarias, ela não duvida não. Porque Zacarias duvidou e ficou mudo. Mas Maria acreditou nas palavras do anjo. E muito mais impossível era o que o anjo estava falando para Maria do que o que falou para Zacarias. Porque no caso de Maria, Maria não tinha conhecido homem nenhum e era virgem. E além disso, Maria também corria riscos, irmãos, de ser apedrejada. Não pense você que foi fácil não, porque não foi para Maria. Mas Maria tinha tanta fé, Amandaracantaraia, que ela disse assim, aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. Ou seja, eu estou aqui, aleluia, pronta, disponível para ver os teus projetos, que a tua palavra se cumpra na minha vida. Será que hoje o Senhor pode olhar para você e lançar uma grande promessa, fazer Ramandaracandarai, o impossível acontecer na sua vida, e você se disponibilizar e dizer, eis-me aqui? Porque o meu papel e o seu papel, irmãos, é estar disponíveis à vontade de Deus. Aquilo que Deus nos ordena e não ficar procurando as impossibilidades e ficar incutido na nossa mente, sabe? Se preocupando, ficando ansioso, angustiado e preocupado, dizendo, Deus até prometeu, é linda a promessa, mas é impossível. Aí todas as vezes que você fica preocupado com os impossíveis que há na sua vida, você está mostrando que você não tem tanta fé para crer que Deus é Deus do impossível. Fique somente na posição crendo na palavra. Fique somente na posição crendo na promessa. Porque o nosso Deus, ele foi fiel, irmãos. A mesma Isabel que Deus havia revelado para Maria, no versículo anterior aqui, versículo de número 36, Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês, para aquela que diziam ser estéril. Esta mesma Isabel, quando Maria foi visitar a ela, estava da forma que o anjo disse, mostrando que Deus não perde o controle de nada. E que tudo que Deus revela é conforme aquilo que ele mostra. Você pode confiar na palavra de Deus. Você pode confiar naquilo que Deus está te falando. Por quê? Porque ele é fiel. Ele é fiel à palavra, ele é fiel à revelação, ele é fiel à promessa, ele é fiel àquilo que ele te falou. Porque havia uma palavra, irmãos, liberada. O anjo do Senhor havia dito, havia revelado para Maria o que ela não sabia. Isabel está gerando, está no 6º mês. Quando Maria se dispõe e vai até a casa de Isabel, chegando lá, ela encontra Isabel no 6º mês, como o anjo do Senhor havia dito. Como Gabriel havia revelado, porque Gabriel foi enviado por Deus. Quando a palavra vem de Deus, irmãos, a gente não pode duvidar.
Mas nós temos que crer, que confiar. Irmã, tá tudo contrário. O meu cenário é cheio de impossibilidades. Tem muita luta. Deus disse que vai salvar meu marido, ele tá pior. Deus disse que vai salvar meu filho, ele tá pior. Deus disse que vai salvar minha esposa, ela parece que tá piorando. E Deus está dizendo, não coloque os teus olhos nas impossibilidades. Coloque os teus olhos em Deus, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Tudo que Deus fala, Ele cumpre. Ribiandorabacanta, toda palavra que Deus libera, irmãos, Ele é fiel para fazer cada uma delas acontecer. O que nós precisamos fazer é nos apegar à palavra. Através dessa palavra, Deus diz para você, se apegue à palavra. Se apegue àquilo que eu falei contigo, porque não há impossibilidades nas minhas promessas. Tudo que eu falo, eu cumpro. Tudo que eu falo, eu faço acontecer. As impossibilidades se cumprirão. Se cumprirão porque Deus te fez uma promessa. E hoje Ele te convida a colocar os teus olhos na promessa. Maria não quis saber como é que ia ser. Maria não ficou ali preocupada dizendo assim, agora, como é que vai ser isso? E o que é que vão pensar de mim? E por que Deus me escolheu? Não, Maria só disse, aqui está a tua serva, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. Ou seja, eu não tenho que entender. Eu não tenho na mandaracantará que ter o controle de nada. O meu papel é obedecer. Quando você compreende que o seu papel não é entender, o seu papel não é se preocupar, mas é obedecer e aguardar na promessa de Deus, você fica tranquila. Deus quer que você tenha paz nas palavras dele. Deus quer que você tenha paz nas promessas dele. Deus quer que você acredite mais naquilo que ele fala contigo. Porque Deus é fiel para cumprir a palavra. Porque Deus é fiel para cumprir a promessa e fazer o impossível acontecer. Tudo que Deus te falou, minha irmã, ele vai fazer acontecer. O que você precisa é continuar na posição, é crer. É se disponibilizar como Maria se disponibilizou. Declare comigo, eu estou disponível para Deus cumprir as promessas dele na minha vida. Eu estou disponível para Deus cumprir as promessas dele na minha vida. Quem vai cumprir é Deus. Quem vai fazer o impossível acontecer na sua vida é Deus. O seu papel é confiar e continuar se posicionando. E continuar crendo que Deus é fiel e que Ele não te desamparará. Ele não perdeu o controle de nada. E as promessas que Ele fez, Ele diz para você que elas continuam de pé. Maria concebeu e deu à luz a um filho. Isabel deu à luz a um filho conforme o que Gabriel havia revelado para ambas. Você observa que Gabriel, ele revelou para Maria. Gabriel, ele revelou para Zacarias. Zacarias com certeza contou para Isabel. Porque quando vai registrar João, Isabel sabia que o nome do menino seria João. Por mais que Zacarias estivesse mudo, ele deu um jeito de contar para Isabel aquilo que havia sido revelado para ele. Então Isabel também estava a par do que estava acontecendo das revelações de Deus. Elas se cumpriram com riqueza de detalhes. O Deus que cumpriu na história de todos esses que são mencionados aqui no livro de Lucas, capítulo de número 1. O Deus que fez o impossível acontecer na vida deles é o Deus que vai fazer o impossível acontecer na sua vida. O seu papel é confiar. O seu papel é continuar na posição, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários que nós vamos orar por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Ô Senhor, muitas vezes nos inquietamos, Pai. Muitas vezes perdemos a paz, perdemos o sono, meu Pai, com situações que são impossíveis. Mas através dessa palavra, o Senhor nos assegura que nós temos que confiar mais. Que nós temos que crer, Pai, que não há impossibilidades que o Senhor não possa agir. Não há impossíveis que o Senhor não possa operar o milagre. O papel, meu Deus amado, que a gente precisa exercer é o papel de quem crê, de quem confia, de quem aguarda e espera no Deus que é todo poderoso e que faz a promessa e cumpre. Porque para o Senhor não tem impossíveis, que os nossos
olhos estejam fitos na tua palavra, que os nossos olhos estejam fitos em ti e não nas impossibilidades. Pai, eu te peço que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles, dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço também que em nome de Jesus, eu tomo cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor cure, liberte, restaure, traga assinatura, causa ganho na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, meu Deus. Assim eu te peço e eu te agradeço, crendo na nossa vitória, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Coloca os teus olhos não nas impossibilidades, mas no Deus que faz o impossível acontecer. Como disse o anjo Gabriel a Maria, o Senhor disse para você hoje que para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Que Deus te abençoe. Se você crê, recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.